Olá a todos e todas. Aqui começa mais uma aula do curso livre de Arqueologia Amazônica, né? Eu sou o Bruno Pastre Máximo, sou arqueólogo, trabalho no Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas. E a aula de hoje é sobre a construção do saber arqueológico, né? Um tema muito amplo, muito vasto, muito complexo, que eu vou tentar simplificar para que o público consiga entender e responder uma pergunta que eu acho que é a principal, né? Que é como conseguimos construir o conhecimento, né? Como conseguimos transformar que fragmentos cerâmicos, líticos, de vidro, de metal, se transformem em um livro, né? Não é algo muito simples e muito fácil, não é muito dado esse tipo de construção, né? Mas esse é o nosso objetivo enquanto arqueólogos. Nós vamos tentar aqui responder essa pergunta de forma bem breve e simplificada, né? O primeiro passo, gente, é olhar a materialidade como fonte de conhecimento, né? Nós, na sociedade aqui do Brasil, no Ocidente em geral, nós somos sociedades que estão muito apegados ao conhecimento escrito, né? Nós trabalhamos muito com o texto escrito, as informações escritas, como fonte principal do conhecimento da nossa própria sociedade, né? Muitas vezes, né, não sei quem teve essa experiência, quando vai num museu, você observa que muitas pessoas prestam mais atenção no texto da peça do que propriamente na peça, né? Nós somos treinados desde criança na escola para ler, interpretar. E os objetos, eles têm uma posição marginal nessa nosso cotidiano enquanto fonte de informação. O que é algo completamente, né, estranho, porque os objetos dizem muito, muito mesmo sobre as sociedades que a produziram, né? Isso fica muito evidente nas sociedades ágrafas, nas sociedades que não possuem textos escritos, onde a oralidade e a materialidade possuem um papel muito importante, tanto na transmissão do conhecimento, como na sua relevância para a gestão das informações da sociedade, né? Então, a cultura material, nós podemos definir de grosso modo todos os vestígios, né, produzidos pelas culturas humanas no passado e no presente, né, tudo que foi oriundo, né, e todos os produtos possuem diversas características, né? Nós estamos vendo algumas imagens de produtos muito diferentes, mas se nós olharmos para cada um deles, nós conseguimos ver que todos eles têm informações. E diferente, por exemplo, de textos onde é um requisito básico a própria escrita, né, a própria leitura, ser alfabetizado para poder ler, a cultura material ela é universal, né? Não há qualquer pessoa, não há um ser humano que não possa dizer e interpretar a cultura material, porque ela está inerte na nossa própria existência enquanto seres humanos, né? Então todos nós temos uma opinião, uma olhada, uma interpretação sobre todos os objetos que nos circundam, né? E como é que nós, cada um, interpretamos isso é diferente, né? Mas todos podemos interpretar e entender eles de uma forma diferente. O arqueólogo também faz esse tipo de interpretação, né? Nós fazemos isso todos os dias de forma muito inconsciente, né? De roupas, produtos, status, enfim, essas coisas acontecem. Os arqueólogos são treinados para transformar esse tipo de materialidade em conhecimento, né? E é interessante pensar que os objetos eles refletem um grande conjunto de peças de tecnologias, né, principalmente, né? Eu vou falar aqui muito, né, existem objetos que são imateriais, enfim, eu não vou tratar nessa apresentação dessas outras questões, né? Tratando, por exemplo, desse conceito do que é uma foto que mostra que todas as peças de um carro, a gente consegue ver que um carro em si possui centenas, talvez milhares de conexões com outras peças, outras pessoas, outros agentes, materiais dos mais diferentes tipos, né, que compõem. Então, toda uma cadeia de produtos, de tecnologias para se construir um carro, né? O carro é um exemplo muito claro, né, porque todo mundo reconhece que ele é formado de muitas coisas diferentes entre si, né, dentro dele. Porém, de alguma forma, todos os objetos, todas as culturas materiais também possuem esse tipo de história, né? Dessa tipo de composição e transformação da tecnologia, com mais ou menos complexidade. Algumas coisas que o arqueólogo, né,
nota quando vai a campo, quando vai em algum museu e está fazendo alguma análise da materialidade, são características básicas, né? Que refletem basicamente os nossos próprios sentidos humanos, né? Então, nós começamos medindo os objetos, que componentes que eles têm, qual é a função que ele tem na sociedade, cor, memórias, peso, luz, cheiro, som, decoração, do que ele é composto, ele é maleável, qual o formato, largura, movimento, química, textura, e por aí vai. São infinitas possibilidades de nós entendermos e analisarmos a cultura material. Nós partimos dessas coisas mais básicas, dessas premissas básicas, para principalmente entender o objeto como uma fonte de conhecimento, né? Essa é a nossa premissa básica. Então, essas categorias de análise são premissas que permitem que nós partimos para efeitos de comparação, de análise, né? Aqui eu vou trazer uma teoria, né, que é o do arqueólogo Schiffer, de um artigo que ele publicou em 72, que fala sobre a história de vida de um objeto, né? Ele trabalha com desses termos, contexto sistêmico, contexto arqueológico. Mas é muito interessante, eu trago para vocês, porque ele estava preocupado na época em entender essa história de vida de um objeto. Então ele usa essa analogia com a vida, né, enquanto biológica, para dizer que também os objetos possuem vida, né? Eles começam a ser criados na obtenção das matérias-primas, depois na manufatura, que é aquilo que os constroem, que os fabricam, no seu uso, nas atividades de manutenção desse objeto, até ele ser descartado, que ele vai ser ou reciclado, ou ele vai virar um resíduo, né? O Schiffer vai dizer que todos os objetos feitos pelo homem, todos eles seguem esse ciclo. É uma lei que segue todos os ciclos, né? Um comportamento que todos os objetos seguem. Quando nós pegamos essa teoria arqueológica, né, esse modelo arqueológico, e vamos ver na prática, a gente percebe que realmente é muito, muito claro nós observarmos essa história de vida dos objetos, né? Todo mundo tem objetos que não usa mais, objetos que caíram, ruínas, todo mundo conhece isso. Então nós estamos todo o tempo lutando contra o decaimento dos nossos objetos, né? Nós estamos vivenciando a vida deles junto com as nossas e acompanhando essas diferentes materialidades e durabilidades desses objetos, né? Aqui eu trouxe um exemplo né, realmente bem caricato, né, que é a questão uma espada, né, por exemplo, que começa na mina de ferro, que a materialidade, ela é retirada do ferro, depois ele é feito, o forno funde esse ferro transformando em metal, que é então forjado por uma tecnologia, são diversos tipos de tecnologia, vira uma espada, e uma espada pode servir de inúmeros usos na sua vida, né, dependendo do contexto, né, pode ser um contexto ritual, um contexto de luta, um contexto de status, enfim, são inúmeras possibilidades de interpretar uma espada cenográfica, igual essa espada do filme, né, do Kill Bill. Uma espada, ela pode acabar na sua vida como um artefato de prestígio para outra vida, por exemplo, num sepultamento viking, né, dos celtas, que eles são sepultados com espadas, ou ela pode ser simplesmente reciclada, né, colocada de novo no forno e virar, por exemplo, um prego ou um outro artefato de metal. Isso nos faz também perceber que é importante nós entendermos essa história de vida dos objetos para poder entender um pouco da sua história e dos seus significados na sociedade, né, das suas tecnologias e conexões com as sociedades que as produziram. E aqui chegamos, talvez, o que seria a parte mais importante para o trabalho do arqueólogo, né? Que é a diferença entre o tesouro e o contexto, né? Então nós temos acostumados a ver, né, um Indiana Jones, procurar os tesouros, né? A pessoa vai lá, pega um objeto, leva para o museu e pronto, né? Isso para um arqueólogo é praticamente um crime, um terror para a gente, né? Porque para nós construirmos o conhecimento, muitas vezes não basta o artefato em si. Nós precisamos saber o contexto onde ele foi encontrado. Por isso o contexto é tão importante, né? Os trabalhos de arqueologia são tão meticulosos
para poder escavar e registrar com detalhes onde ele foi encontrado, qual a profundidade que foi encontrado, quem encontrou, como encontrou, possui alguma relação com outro objeto na mesma camada, a camada teve algum tipo de árvore, por exemplo, que afetou a camada arqueológica. Tudo isso permite que nós, no contexto de escavação arqueológica, obviamente, entenda que esse objeto ele não existe por si só. Ele existe num contexto arqueológico e também um contexto de produção humana. E é nessas relações do contexto que nós vamos de fato entender o seu significado, né? Porque sociedades interpretam objetos de forma muito diferente, né? Há sociedades que o ouro não tinha um valor monetário, por exemplo, como das populações indígenas, né? Quando os espanhóis chegaram, enquanto para os europeus eram coisas totalmente diferentes, era riqueza, ouro, luxo. Então, as mesmas coisas possuem significados muito diferentes e muitas vezes, quando se perde esse contexto, a gente perde essas informações que são muito importantes para nós entendermos. Todo esse conhecimento produzido deve ser publicado e disponibilizado. Não? Então, é parte do trabalho do arqueológico publicar esses conhecimentos. Não basta nós construirmos nossas cabeças, os arqueólogos, sem disponibilizar. Nós disponibilizamos em publicações, em exposições, em livros, em teses, dissertações, em participação em congressos, né? E em cursos como esse que você está fazendo. Então, nosso objetivo, né, é tentar mostrar um pouco. Gostaria de agradecer essa aula é muito complexa, tentei entender, resumir um pouco como é que é essa dinâmica do trabalho do arqueólogo. Espero que vocês tenham entendido. Agradecemos. Obrigado.